No filme The Flash, o protagonista Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e cria uma realidade paralela. Já no Brasil atual, quem está correndo o risco de morrer é o governo Lula, com o caos econômico, a disparada do dólar e a fuga de capitais. Mas não se preocupe. Miriam Leitão, André Trigueiro e Eliane Cantanhede, assim como o Flash, estão criando uma realidade paralela para salvar o painho deles, Lula. Vai dar certo. Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E Nato Shark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Para surpresa de zero seres humanos e muitos petistas, uma pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, apresenta um resultado devastador para o regime stalináceo. 90% do mercado financeiro tem uma avaliação negativa do governo. Outros 7% consideram a administração federal regular e apenas 3% dos entrevistados têm uma avaliação positiva do regime do Nove Dedos. Temos imagens desses 3%. O levantamento solicitado pela Genial Investimentos ocorreu entre 29 de novembro e 3 de dezembro e envolveu 105 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão de fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. Felipe Nunes, diretor da Quest, atribui esse aumento da rejeição à reação do mercado ao pacote de corte de gastos divulgado recentemente. Entre os entrevistados, 86% acreditam que Lula prioriza sua popularidade, enquanto 29% focam o equilíbrio fiscal. Curiosamente, o mercado financeiro avalia melhor o ministro Fernando Haddad. Ele tem 24% de negativo e 41% de positivo. Esse contraste só pode significar uma coisa: o mercado já percebeu que o ministro da Fazenda não manda em nada. Acertou, miserável! O fato é que depois do anúncio do pacote fiscal, 67% dos entrevistados planejam aumentar investimentos no exterior. Quem poderia imaginar que tirar um pinguço corrupto e amante de ditaduras da cadeia e colocá-lo na cadeira de presidente, junto com o ministro que colou nas provas durante os 2 meses que estudou economia, poderia dar merda? Quem poderia imaginar? De todo jeito, se o mercado não aprova as merdas que o Lula está fazendo, a solução é simples: soltar a imprensa mestrada contra o mercado malvado. Agora ele é o inimigo do povo. Começou com a ex-guerrilheira comunista e atual Lady Gaga, a véia louca que passa pano, Miriam Leitão.
Confiando no QI subchimpanzé de 83 do brasileiro médio, Múmia Leitão usou os dados manipulados pelo Pokémon no IBGE para seus argumentos. Como resultado, fomos presenteados pelos 3 minutos mais bizarros da TV brasileira, desde quando Van Damme ficou taradão ao encoxar a Gretchen no programa do Gugu. Olha que coisa mais bizarra. Mas assim, o mercado financeiro, o que ele pensa é uma coisa, ali é uma outra discussão. Mas o que eu acho interessante é quando você olha todos os indicadores e o ambiente de crise e o que está acontecendo na realidade, você vê, é como se o país estivesse vendo duas realidades paralelas. Numa realidade, nós estamos reduzindo a pobreza, o país está crescendo 3,5% esse ano, depois de crescer 3,2% no ano passado. Tem mais emprego? Tem mais emprego, tem mais renda, né? Então tem vários indicadores bons, você olha os detalhes, são vários bons indicadores, porém, há um mau humor horroroso no mercado financeiro que se expressa menos numa pesquisa de opinião e mais nessa alta do dólar, alta da taxa de juros, uma coisa que não é muito visível para as pessoas, é a alta da taxa de juros no mercado futuro, que tem um impacto no custo da dívida e está aumentando a cada dia, entendeu? E eles já estão precificando, como eles falam, 15% de juros, que a inflação, que os juros vão chegar a 15%. Sim, a gente tem uma inflação, mas é uma inflação descontrolada? Não, não é uma inflação descontrolada. Você tem uma inflação que está acima do teto da meta, isso é preocupante, o Banco Central tem que agir, mas não é uma inflação em outros momentos que chegou a 2 dígitos, por exemplo. Né? Em 2020, 2022, 2021 chegou a 2 dígitos. Também em 2015, 2016 chegou a 2 dígitos. Não é isso. É uma inflação que está pressionada e que precisa voltar para ir para a meta. Então, o que é isso? Né? Tem muita coisa que mistura, mas eu acho que é impressionante como é que essas realidades parecem que não se tocam. Parecem duas paralelas que não se tocam nem no infinito. Né? O mercado financeiro está comprando e vendendo pessimismo. E no caso da economia real, tem muita coisa boa acontecendo. Aumento de investimento, o crescimento de ontem, como a gente disse aqui. Por que isso não é visto? Esses indicadores não são vistos pelo mercado financeiro? Eles olham para uns números que é preocupante. O Brasil tem uma dívida alta. Essa dívida é uma dívida com o Brasil mesmo, né? São todas as aplicações do mercado financeiro. A gente é que financia a dívida do governo, né? Todo mundo que tem aplicação financeira. Essa dívida, ela está com uma trajetória de alta. Né? E se não tiver controle, se tiver déficit, essa dívida aumenta, alimenta essa dívida. Então, esse é um problema que eles olham porque eles são os administradores dos ativos, desses ativos, né, as aplicações nessa dívida. Isso é uma das razões. Mas eu acho que tem uma parte aí, eu acho que essa pesquisa da Quest mostra que até que ponto, a gente pode se perguntar, até que ponto o mercado financeiro, que tem que analisar friamente as melhores opções de investimento, está fazendo isso de forma apaixonada, no sentido de que quando você... O que o mercado financeiro... Última palavra, porque essa é uma coisa que veio na minha cabeça quando eu vi a pesquisa. O que o mercado financeiro gosta? De previsibilidade em relação às contas públicas. O mercado tá de mau humor. Tá rolando um mau humor horroroso nos supermercados também. Preços nas alturas. Mas entenda como isso é bom. Nos 44 segundos do vídeo, a mentira chega a enroscar na garganta da Miriam. Pesquisa de opinião e mais nessa alta... Todas as apresentadoras com botox em dia, na estica, tomando uns bons drinks, dando risada da cara do povo que vai na fossa botar as lombrigas pra fora. Depois, quem odeia pobre é o mercado. As duas presenciaram as merdas da era Sarney. Elas culpavam na época aqueles planos desastrosos do governo ou o mercado? Caraca, que realidade paralela dessa mulher, meu irmão. Ao vivo e a cores, país todo ferrado, tudo caro, salário 1.400 conto, gasolina quase R$6. E essa mulher fala isso. Não é só o mercado que está de mau humor. Olha o que a população acha. Aliás, é fácil criar uma realidade paralela com um coleguinha que faz o que quiser no IBGE.
O que a Miriam finge não entender é que os números são manipulados pelo IBGE do Márcio Pockmann, que está lá com essa função, criar uma mentira oficial usando uma instituição que tinha credibilidade. Quando você se perguntar por que os dados do governo atual mostram o oposto da realidade, lembre-se disso aqui. A opacidade do novo IBGE. Pockmann demonstra apreço pelo modelo chinês de gestão de estatísticas, conhecido pela manipulação e menosprezo pelo escrutínio da imprensa. Quem o nomeou sabia o que estava fazendo. Escolha de ativista gera temor de manipulação nos indicadores do IBGE. Pelo jeito, o Pokémon está seguindo os passos do diretor do IBGE argentino da época da Cristina Kirchner, amiguinha do Lula. Além disso, a Múmia Leitão disse que caiu o desemprego, mas esqueceu de falar que o Bolsa Família virou emprego agora. Gás, gasolina, mercado, aluguel, tudo mais caro, nenhum corte de gastos, impostos sendo aumentados ou criados. O pobre não tem mais por onde ser extorquido. Isso sem pandemia. Realidade paralela desse veículo de comunicação sem vergonha. Mas aí vem a Múmia Leitão e diz: Nossa, não entendo esse pessimismo do mercado e da população. Eu vivo tão bem com meu modesto salário pago pelo PT, digo, pela Globo. E se você achou que não tem como ficar mais bizarro, se enganou. O comentarista petista, ambientalista e comedor de larvas André Trigueiro, usou um argumento muito inteligente que só um especialista em economia poderia fazer. E o povo? E o Paulo Guedes? Eu não estigmatizo o mercado, eu acho que ele tem uma função importante para servir de parâmetro para certas decisões, para lembrar que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, sinceramente, eu não vi o mercado ter as mesmas reações alérgicas que está tendo agora no atual governo, no governo anterior, quando incensava-se Paulo Guedes, as maiores estrepulias no governo anterior em relação a precatório, as declarações estapafúrdias e golpistas do ex-presidente agitando o país, o mercado ali oscilando um pouquinho aqui, o dólar, os juros. Vai dizer que a economia do Brasil no governo anterior estava em céu de brigadeiro? Ou vai dizer que a turbulência que se vê hoje no mercado financeiro é compatível com a mesma régua que se mede hoje, se media há relativamente pouco tempo a montanha-russa que a gente viveu aqui? Então, eu me reservo o direito de entender o seguinte: todo governo deveria, e não só governos de centro-esquerda ou esquerda, todo governo, por uma questão de coerência ética, deveria se prestar a resolver problemas principalmente dos pobres e miseráveis. São quem mais precisam do Estado. Essa é uma questão, para mim, basilar do ponto de vista a quem deve servir o Estado. Outra pergunta filosófica importante: para que serve a economia? Ou qual é a função social do economista? São outras perguntas que eu gostaria de lembrar que tem a sua função. Então, quando saiu o pacote fiscal, eu disse aqui, não importa, o que esperar de um governo de centro-esquerda eleito democraticamente num dos países mais desiguais do planeta? É óbvio que a gente vai ter que elencar prioridades, resolver questões, como eu já disse aqui, bem apontadas pelo mercado do ponto de vista das contas públicas, mas, a meu ver, esse mau humor é uma expressão passadora de pano para essa quase animosidade, é quase um antagonismo explícito que essa pesquisa dos 90%, eu diria, de impopularidade do atual governo no mercado faz todo sentido. Agora, ninguém vai perder o sono em Brasília por causa dessa pesquisa. O governo não deveria se pautar primeiro pelo humor do mercado. O governo tem mais o que fazer. Não viu por não entender nada de economia.
Meu caro jornalista militante, um recado para você. A economia no governo Bolsonaro estava muito melhor, sim, e em meio a uma pandemia. A dívida pública estava em queda, taxa de juros, ok, inflação controlada e taxa de investimento crescente. E, querendo ou não, ainda vigorava o teto de gastos. Mas, como o intrigueiro não trabalha com a verdade e sim com a mentira, finge que não viu. Bolsonaro e Paulo Guedes enfrentaram uma pandemia jamais vista, com tudo fechado e o STF e a mídia atrapalhando. Mesmo assim, se saíram melhor do que o ladrão. Mas a função do André não é fazer jornalismo, é passar pano pro Lula. Desse jeito. André, deixa de ser burro. O mercado não tá nem aí pra lorota golpista. O mercado trabalha com expectativas futuras e elas são de rombo fiscal, sua anta. Mas se o ambientalista passou pano pro Lula até na questão das queimadas, imagina na questão econômica, que ele não entende nada. No final do dia, a véia do disjuntor Eliane Canhoteide apareceu para dar seus pitacos de sabedoria e transformar a Globo News definitivamente num canal de comédia. E eu queria acrescentar mais um dado, né? Porque na pesquisa Quest, né, os entrevistados todos do setor financeiro ou avalistas, digamos assim, do setor financeiro, dizem para 96% deles o rumo da economia está indo mal. Mas espera aí, você tem, desde o início do governo Lula, a previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia vem surpreendendo para melhor. Né? A gente acaba de ter aí 0,9% de crescimento do PIB no último trimestre, as projeções de crescimento para esse ano já passam de 3%, pode chegar até 3,4%. A gente tem o menor desemprego da série histórica, agora você tem a queda da miséria e da miséria extrema, sabe, uma queda acentuada. Quando você junta os dois, você tem 8,7 milhões de pessoas que foram beneficiadas. Beneficiadas por quê? Primeiro, pelos programas sociais, sim. Segundo, porque a economia cresce. Isso gera renda, gera emprego, né? E você tem um outro indicador que eu acho importantíssimo, que é aquela turma do NEM, que são os jovens que nem trabalham nem estudam. Também houve uma queda, uma redução significativa. Tudo isso nos dá uma fotografia de um país melhor e nos mostra um filme de um país que caminha para melhor, mas o sistema financeiro, né, que não gostou da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, e isso foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí eu já não gosto do Lula, já 90% rejeitam Lula, 96% dizem que a economia está indo pelo caminho errado, e mesmo no caso do Haddad, você tem uma queda. Porque lá no início do ano, me parece que em março, né, a aprovação do Haddad era 50%. Né? Caiu 9 pontos e agora está 41%. Eles acham, né, no mercado financeiro, que o Haddad está perdendo força porque o Lula, o governo, estão, vamos dizer assim, priorizando o populismo. Cá para nós, gente, peraí, sabe? Eu não sou economista, mas a gente tem que reconhecer que no caso de um país como o Brasil, que o principal problema, o problema mãe é a desigualdade social, e o governo consegue crescer, gerar emprego, diminuir a miséria absoluta, a miséria, empregar gente, sabe? Sabe, tem alguma coisa errada. Pode ser que um fator,
né, possa interferir em tudo isso. Porque se você tem a inflação fora de controle, você tem o desequilíbrio fiscal, isso vai projetar juros muito altos e isso tem todo um efeito ao contrário. Mas nesse momento não dá para dizer 90% desaprovando o governo. Eu acho que tem aí um interesse muito direto de uma bolha, porque o mercado é uma bolha. Estourei meu cartão de crédito, meu PIB cresceu, meu vizinho ficou com inveja, meus filhos adoraram. Tenho dinheiro para pagar a fatura? Não, mas olhem os números, tá tudo excelente. Minha mulher é que é antidiversão e tá falando que vai dar merda. Odeio gente pessimista. Esse crescimento do PIB está ligado diretamente ao endividamento recorde do governo, portanto, é artificial. É o famoso voo de galinha. A inflação está vindo com tudo. Quem vai ao mercado sai com depressão. Quando a bomba estourar, vai ser pior que Dilma. O PIB só cresceu porque o governo está aumentando impostos e criando novos, como nunca antes na história. Mas com os gastos descontrolados e com o aumento da inflação e do dólar, a economia está indo para o buraco. O mais impressionante disso é a Eliane e os coleguinhas dela fingirem demência, como se isso não fosse um fato notório. O que o mercado financeiro enxerga versus os dados que são publicados pelo funcionário do Lula, um petista de carteirinha. Fico com o mercado. Como comunista nunca reconhece o erro, nunca pede desculpas, nunca recua e sempre se faz de vítima, a equipe da Globo News achou mais fácil dizer que o caos econômico e a alta do dólar são culpa do mercado e não do Lula. Tá aprendendo direitinho com o papai de 9 dedos, hein? Ao tentar passar pano pro pior governo da história, Múmia Leitão, André Intrigueiro e Eliane Canhotede, assim como o Flash, só pioraram as coisas. Tentaram fazer o Lula de vítima, mas o ego falou mais alto e no final, Miriam já estava dizendo que quem não concorda com a Globo vive numa realidade paralela. Que quem discorda dela está sempre errado ou de mau humor. Realidade paralela, dona Miriam, é a sua, onde, aliás, a população diminui a cada dia. Em breve, você estará sozinha aí. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.